É bem interessante quando a gente fala de Oswaldo Cruz, porque ele teve um grande desafio, né? Que foi empreender, então, essa campanha sanitária de combate ali, às principais doenças da época, né? Ele adotou métodos que naquele momento foram criticados, mas eram eficazes, né? Que foi o isolamento dos doentes, a notificação que a gente tem de casos, né? A notificação compulsória de casos, que é extremamente importante. Então, foi uma medida adotada por Oswaldo Cruz. Então, tudo isso são medidas implementadas por Oswaldo Cruz, né? Então, o desafio da época foi de extrema importância para o que a gente tem hoje, né? O Rodrigues Alves, que era presidente na época, ele tinha também como intenção, porque os navios que vinham da Europa, eles estavam se negando a parar no Rio de Janeiro, porque eles diziam que não iam entrar na costa pestilenta do Brasil, né? Então havia um estigma trazido sobre o Brasil. Então o que eles queriam também, claro que tinha a preocupação com a população, mas existia, sobretudo, uma preocupação econômica também com relação à resolução dessas questões que acabavam interferindo dentro do sistema político do Brasil. Também houve a questão do prefeito para tentar melhorar a questão sanitária, exemplo do que tinha acontecido na França, de destruir os cortiços do centro da cidade. Então isso já foi acumulando uma série de revoltas. Diante desse cenário, que tinha ali essa epidemia violenta de varíola, Oswaldo Cruz, que era então o diretor de saúde pública naquele momento no governo então do Rodrigues Alves, né? Ele propõe então para o governo que mandasse um projeto para o Congresso Nacional, né? Para que colocasse, então, voltasse a discutir essa obrigatoriedade e realmente colocar isso em prática. Os diferentes partidos, né, pró a vacinação e contra a vacinação, começam a já ter uma grande discussão a respeito disso, mas mesmo assim, depois de toda essa discussão, chega-se à aprovação dessa lei, uma vez que nesse cenário político já tinha muita diferença entre os partidos, né? O que acontece? Começa essa disseminação aí que a Ângela falou de informações errôneas, né? Informações falsas. Então, assim, os boatos saíam e eram lançados e a população ficava em meio a essas informações errôneas e começa-se, então, essa revolta. Quando chegou a questão da vacina, né, que já existia um contentamento residual. Como a vacina ela era vinculada à questão do gado, né? Era usado um vírus dissidente do gado, que é menos agressivo. Daí se criou uma série de histórias que a pessoa trariam-se feições de gado, criaria chifre, pelo, enfim, né? Então, em 1908 foi quando as pessoas realmente começaram a procurar espontaneamente a vacinação. Tiveram que morrer muitas pessoas para que as pessoas tivessem consciência. E é mais ou menos, né, esse negacionismo da ciência, né, da comprovação científica que aconteceu à época. O que a gente tem hoje é uma banalização da vida em razão de questões políticas. Com uma polarização ideológica muito forte, a gente acaba caminhando para o mesmo viés. De todo esse problema que foi causado tanto no passado como agora, né? A gente verifica aí um retrocesso, né? As pessoas acreditaram naquelas informações falsas, que nunca foi tão claro e tão importante, talvez tenha ficado tão claro para as pessoas a necessidade de pensar no próximo. A vacina, ela é uma necessidade, né, para que a gente consiga manter, então, o bem-estar
das pessoas em geral, então da população em geral. E isso quando a gente pensa não somente aqui no nosso mundinho, mas no mundo como um todo. O que aconteceu em 1904 é um bom exemplo de como, posteriormente, a vacina foi fundamental para a erradicação da varíola no mundo todo. A gente tem que acreditar e tem que saber que a ciência ela está acima de tudo isso. Tomar a vacina, como bem disse o Leandro, é um ato não individual, mas coletivo, que não se coloca em dúvida aquilo que a história já comprovou que é fato. A vacina protege.